A paz do Senhor a todos, ouvintes da rádio e da televisão. Quero louvar a Deus e agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá para podermos partilhar algo que tem a ver com o estudo bíblico. Hoje estarei partilhando com os amados passagens da palavra de Deus que nos ensinam a sermos íntegros, a ter uma vida de integridade cristã. Então é por aí que estaremos nos debruçando neste dia, neste estudo. A palavra, antes de irmos direto à palavra do Senhor, vamos orar e pedir a direção de Deus para que Deus nos dê graça, entendimento, sabedoria naquilo que estamos aqui para partilhar. Pai da glória, neste dia, queremos louvar, exaltar e glorificar o Teu nome. Agradecer, Senhor, porque és bom, és maravilhoso, porque a Tua palavra diz que a Tua dignidade dura para sempre. Tu és benigno, Senhor, Tu és Deus excelso, supremo, Tu és aquele que nunca falha, Senhor. Pai, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, dirige-nos neste estudo sobre a vida cristã, Senhor. Dá-nos a sabedoria e a graça e o entendimento, Senhor, para que o Teu nome possa ser exaltado e glorificado na vida de todo ser humano, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Assim eu oro e Te agradeço com ações de graças. Amém. Então, conforme eu estava dizendo anteriormente, quero partilhar sobre vida, integridade cristã. E a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus 6:24 diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra de Deus, quando fala de Mamon, é aramaico. Mamon significa dinheiro ou riquezas. Não é possível que nós podermos servir a dois senhores. Primeiro, é uma condição que a palavra de Deus nos dá. Ou nós vamos servir, agradar mais a um em relação ao outro. E Jesus adverte sobre o dinheiro, que pode se tornar um ídolo na vida daquele que é crente, daquele que quer se aproximar de Deus, ou na vida das pessoas. O domínio do dinheiro ou das riquezas sobre a vida de alguém faz com que ele se perca. Ele pode perder os seus objetivos de vida. O nosso coração tem que ser íntegro, inteiro no Senhor. Davi, em uma certa fase da sua vida, fez uma oração. Ele disse assim, em Salmos 7:8, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Em Provérbios também, nós vemos algumas passagens bíblicas. Provérbios 28:6 diz, melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. A palavra de Deus nos dá aqui um certo nível de importância sobre a questão da integridade. Sermos íntegros ao servirmos o nosso Senhor. Diz mais em Provérbios 19:1, melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Em 1 de Pedro 3,16, contudo façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados em suas calúnias. Em Colossenses também, 3:23 e 24 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servi a Cristo o Senhor. Nós vemos aqui a exortação da palavra de Deus, em nós servirmos a Deus, nossa entrega total. Estaremos analisando as características de uma pessoa íntegra. Quando a pessoa decide servir ao Senhor, quando decide entregar a sua vida, ele tem que entregar de uma forma total,
seu corpo, sua alma, ele tem que entregar-se por completo. E a palavra de Deus nos mostra acerca de integridade, que vem da palavra íntegro, que quer dizer inteiro. Inteiro é sem nenhuma exceção, é por completo. A palavra integridade, estamos a falar de integridade cristã, e a palavra integridade é ser inteiro, é entregar-se por completo a Deus, em toda a tua forma e maneira de viver. Vamos então analisar algumas características de uma pessoa íntegra. Integridade não é o que eu aparento ser, ou manter quando todos me observam. É quem eu sou. Integridade é quem eu sou, quando ninguém está a observar-me. É um nível de moralidade excelente, sem se importar com o que está acontecendo ao seu redor, ou seja, sem ter que se preocupar com as circunstâncias à sua volta. Então nós estamos a entender aqui que a integridade é aquilo que eu sou, estejam me observando ou não, é aquilo que eu sou, é aquilo quando eu estou até sozinho, eu penso, eu analiso, eu faço. Então uma pessoa íntegra pode ser uma pessoa íntegra do mal, de si próprio, de outras coisas também, que não tem nada a ver com Deus. Mas neste caso particular estamos a olhar à luz da palavra de Deus o que é ser íntegro, um cristão íntegro. Íntegro à luz da palavra de Deus, íntegro no serviço ao seu Senhor. É um alto padrão de honestidade. Na Bíblia, ser íntegro, ser um cristão íntegro, é um homem honesto. É uma mulher do Senhor honesta. É andar na verdade. É decência. A integridade tem a ver com decência e honra que jamais pode ser quebrada. É fazer aos outros aquilo que eu gostaria que me fizessem. Se nós voltamos para Mateus 7,12, onde está escrito: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. A palavra de Deus está-nos a mostrar que, independentemente se tem algum inimigo à nossa volta, alguém que não nos quer bem, por nós sermos cristãos e íntegros à luz da palavra de Deus, nós não nos deixamos ser guiados pelos sentimentos, mas pela vontade de Deus, a perfeita e agradável vontade de Deus, que Deus quer que eu esteja nele, fazendo as coisas para agradar a Deus, não aos homens. Então nós vivemos naquilo que é a vontade de Deus. O homem, ele é íntegro quando está na vontade de Deus, fazendo de coração a vontade de Deus. As palavras de quem é íntegro não mudam. Aqui não há dois pesos, duas medidas. É apenas sim, sim, não, não. Não usa jogos de palavra. Uma pessoa não usa jogos de palavra. Não diz uma coisa quando quer dizer outra. Ou é aquilo ou não é. De maneira que outras pessoas nunca sabem qual é a sua posição, se é sim ou não. Em Mateus 5,37, a palavra de Deus diz que seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna, não é coisa clara ou verdade. O seu objetivo, o íntegro, o cristão íntegro, seu objetivo é agradar a Deus e não o que é certo fazer aos olhos de quem quer que seja, mas é agradar acima de tudo a Deus. Uma pessoa pode ser muito estimada pelos homens, mas abominável aos olhos de Deus. No Evangelho segundo Lucas 16:15 está escrito: e disse-lhes: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é a abominação. Ou seja, nossa vontade tem que estar em concordância, tem que estar em harmonia com a vontade de Deus, porque aquilo que é do coração do homem, nós já sabemos que o homem por si só, ele já vem de uma natureza pecaminosa, todos pecaram, mas é através de Jesus Cristo que Deus nos santifica, é através de Jesus Cristo que nós somos santos, temos amor para dar. E quais são os resultados do homem íntegro? Provérbios 10, verso 9. Quem anda com integridade
anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Não precisamos mudar a nossa palavra, mesmo que isso nos custe a vida. Nós estamos a ver aqui, diante de Deus, que importa agradar a Deus, importa fazer a vontade de Deus. A integridade nos leva à presença de Deus. No Salmos 41, verso 12, diz assim: quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade. Ou seja, Deus nos sustenta quando nós somos íntegros a Ele, à sua vontade. Tu me sustentas na minha integridade e me colocas diante da tua face para sempre. Ou seja, é muito bom sermos pessoas íntegras à vontade de Deus, porque Deus, que é todo-poderoso, que nos livra de todos os males, Ele nos sustenta, Ele nos dá a força de que nós precisamos, Ele nos ampara, Ele cuida de nós e Ele nos coloca diante da sua face. Graças a Deus, glória a Jesus por isso. Ou seja, no proceder fiel e sincero do servo do Senhor, que é Deus de Israel, nós, ao servirmos ao Senhor, ao estarmos com o nosso coração voltado para Ele, Ele cuida e Ele ainda coloca-nos na sua presença. Graças a Deus por isso. Em Provérbios 27, o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Estamos a ver que uma vida de um homem íntegro, de um homem, de uma mulher íntegro, de um jovem íntegro, é uma vida abençoada. E para além de ser abençoado, Deus ainda faz mais. As suas próximas gerações também serão abençoadas, porque elas vêm de um proceder abençoado, vêm debaixo da potente mão de Deus. Deus protege, Deus abençoa. Deus abençoa não somente a si, a sua família, como também as próximas gerações que virão, enquanto estiverem na vontade de Deus, evidentemente. Então, Provérbios 27 diz que o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. A integridade leva a bênção aos nossos filhos. Se formos íntegros, nossa descendência será abençoada segundo a palavra de nosso Deus. Vem aqui uma questão. Tens sido íntegro, inteiro diante de Deus, com a entrega total do seu ser a Deus? Será que podemos fazer a oração que Davi fez nos Salmos 7 e 8, pedindo que Deus nos julgue segundo a nossa integridade? Temos que orar, pedir a Deus que transforme os nossos corações de maneira a aperfeiçoar o nosso caráter. Em Filipenses 1,6 está escrito: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos ver um pouco também o que Paulo diz na sua carta a Gálatas 1, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Cristo, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Neste artigo podemos analisar o princípio da integridade da vida de Paulo. Paulo, apóstolo, enviado, não da parte dos homens, é assim que está escrito, né? Não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Cristo Jesus. A Galácia era uma província romana da Ásia Menor e as suas igrejas foram fundadas por ocasião da primeira viagem de Paulo. Os cristãos daquela época passavam por um momento de crise de identidade, porque havia dissensão, havia discordância a respeito de certas doutrinas que os conduziam para um distanciamento do verdadeiro propósito de Cristo. No dicionário, a palavra integridade é definida como inteireza. Paulo escreveu essa carta e logo no começo da mesma ele afirma sua identidade e quem havia gerado nele tamanha convicção. Sua honestidade demonstrava sua integridade, a honestidade de Paulo, face à vontade de Deus. Então, a sua honestidade demonstrava sua integridade. Ser inteiro significa ser honesto também, ser imparcial e reto aos olhos de Deus. Quando falo sobre o princípio espiritual, é a respeito dos fundamentos da vida cristã. É o que determina a identidade do cristão.
a partir do momento em que buscamos sem cessar o praticar esses princípios bíblicos. Como devemos ser íntegros para Deus? Paulo ensina aos cristãos daquela época que é o mesmo ensino que trazemos para o presente momento, como eles poderiam ser mais íntegros. Primeiro, integridade é agradar a Deus, acima de tudo, e não aos homens. Muitas pessoas em suas caminhadas deixam de progredir em crescimento espiritual por quererem agradar as pessoas. Paulo mostra claramente nesse versículo que para sermos servos de Cristo não podemos agradar as pessoas. A aprovação de quem o cristão vem de Deus e não vem de outros ou de si mesmo, de homem algum. Integridade é ser inteiro para Deus, espírito, corpo e alma. Ter uma vida de total entrega e saber sua identidade. Paulo tinha convicção do seu chamado e tal convicção o tornava íntegro perante Deus. Ele sabia de onde vinha e para onde ele ia. Ele sabia que havia uma glória que lhe esperava depois de passar por este mundo. A palavra de Jesus havia feito, aquele milagre que Jesus havia feito. Paulo era um perseguidor da igreja, mas depois ele passou a ser perseguido. Então, nos versos 15 e 16 de Gálatas 1, diz: mas quando aprova Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para estar com os que já antes de mim eram apóstolos. Mostra que a vida de Paulo foi transformada quando Jesus se revelou a ele. E nós temos que ter este encontro com Jesus em nossas vidas, Deus se revelar a nós para termos um coração totalmente transformado e de obediência ao Senhor. Tal revelação aconteceu quando Paulo entregou tudo aquilo que ele era para receber, o que Deus queria que ele fosse. Paulo era um perseguidor da igreja, mas Deus queria usá-lo como um anunciador de Cristo. Somente através da revelação de Cristo, o cristão pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Uma pessoa só pode falar de alguém quando o conhece intimamente. Então, se não tem esta intimidade, se o amado irmão ou irmã não tem intimidade com o Senhor, como poderá falar? Como poderá evangelizar? Como poderá servir a Deus? É preciso nós conhecermos a vontade do nosso Pai Celestial para servi-lo de forma íntegra, da maneira que lhe agrada, da maneira que ele também possa nos exaltar segundo a sua vontade. Então, Paulo, neste caso, ele era um perseguidor, passou a ser perseguido, mas ele sempre procurou agradar a Deus, assim que ele teve um encontro com Jesus Cristo. A vida cristã é estar em serviço de Deus e não agradar às pessoas. Deus deu às pessoas o amor e o serviço, mas não para que elas se agradem umas às outras. Quem é preciso agradar é a Deus que nós devemos nos preocupar em agradar, mas Ele não exige isso de nós. Antes, espera que as pessoas sejam inteiras perante Ele, se entreguem por completo. Ele quer o coração e não os agrados. Viver para agradar faz parte de um modo natural e não espiritual. Muitas vezes os cristãos preocupam em simplesmente agradar com o exterior, porém Deus quer obediência à sua voz. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, está escrito: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Nós vemos aqui nesta palavra que Deus tem prazer quando nós somos obedientes à sua voz, à sua vontade. E graças a Deus, porque Deus nos dá exemplos. Eu sou pai, tenho filhos. E eu sei que quando ordeno algo aos meus filhos e não me obedecem, bate uma tristeza em mim e muitas vezes até me zango, me aborreço, sendo nós pais carnais. Quanto mais Deus que tem o melhor para nós.
e Ele sabe até qual é o fim que nós desejamos e Ele quer nos dar esse fim, um bom fim, um fim de paz, de alegria, de bênção, não um fim com sofrimento. Vamos estar também a partilhar que integridade não é viver no legalismo. Uma prática muito comum na vida de muitos cristãos é a de impor certas condutas ou forçar certas atitudes, não levando em consideração o que está por dentro no coração. No capítulo 2 de Gálatas, Paulo fala de sua experiência quando foi a Jerusalém para expor o Evangelho que pregava para outros apóstolos. Havia certa discussão a respeito da circuncisão, o qual alguns afirmavam que os gentios convertidos precisavam obrigatoriamente fazer. A circuncisão em si não era um ato incorreto ou pecaminoso, mas a forma como era imposta era legalista, quando se impõem certas opiniões ou doutrinas que tiram a liberdade que tem-se em Cristo. Isso é legalismo. Então, não há aqui que impor para não tornar uma situação legal por causa da circuncisão, mas é de livre coração de entrega. É quando se anula a graça que foi recebida de Cristo, que foi a justificação. O cristão é justificado somente pela fé e não pelas obras da lei. E aqueles que vivem em Cristo, a vida carnal e terrena já não tem mais valor e ele não tem medo de viver com sinceridade. O apóstolo Pedro viveu um momento de hipocrisia quando não quis sentar mais com os gentios quando Tiago apareceu. A hipocrisia ou a falsidade faz pessoas legalistas, que olham somente para a lei, não olhando para o amor. Quando se rejeita as pessoas por elas serem quem são, é afirmado o legalismo. O remédio para o legalismo é o amor, mas não o amor fingido, mas o amor que age com a verdade. Quando Paulo encontrou Pedro e resistiu face a face, ou seja, tratou-o com a verdade, não era necessário temer falar a verdade em Cristo, pois através dela que pode convencer o legalismo. Integridade é viver pela fé. E Paulo viveu uma vida de grandes experiências com Deus. Desde a sua conversão até a sua morte, sua vida foi repleta de atitudes de fé, a vida de Paulo. Não foi por acaso que ele recebeu a revelação de Cristo, mas foi através de uma vida de fé. No capítulo 3, discurso do Paulo, para aqueles cristãos, tem um tom de exortação, uma exortação a viver pela fé. A integridade tem o seu fundamento na fé. O cristão não tem em si próprio alicerce para uma vida reta perante o Senhor nosso Deus. Somente através do sacrifício de Cristo, o cristão, pela fé, tem acesso à vida de integridade. Romanos 5:1, nós lemos o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que se tem com Deus é através da fé. É a certeza que a integridade do cristão não é por si próprio, mas em Deus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. De uma forma resumida, nós falamos aqui de alguns exemplos de homens íntegros, algumas passagens bíblicas, focamos muito em Paulo, mas nós sabemos que de tudo quanto a Bíblia fala, não existiu nenhum homem íntegro ou das personagens da Bíblia como Cristo. Cristo foi aquele que existiu e que até ouviu-se uma voz do céu, do qual Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, tenho alegria. A integridade é um valor que se expressa através da verdade, fidelidade e honestidade. É também a qualidade de caráter daquele que é inteiro e sincero em todos os âmbitos da sua vida. A integridade é um atributo de Deus. É íntegro, justo, correto e perfeito. Deuteronômio 32:4 fala de Jesus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade. Justo e reto é Ele. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, por isso compartilha conosco essa virtude e deseja que a integridade também
seja uma das nossas qualidades. A Bíblia menciona vários personagens: Abel, Noé, Ananias, Jó, José e muitos outros, mas o maior exemplo de integridade, conforme estava a dizer, é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi pleno, foi justo, autêntico em todo o seu viver. Em Lucas 23:47, quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E a palavra de Deus diz que todos quantos estavam lá e assistiam àquele processo de crucificação de Jesus na cruz do Calvário, até ele expirar e tudo quanto aconteceu, muitos até voltaram batendo no peito de que crucificaram um homem santo, um homem sem pecado. E nós vemos que Jesus, quando cumpriu, ele estava a cumprir isso sendo essa a vontade de Deus, não sua própria vontade. E ele diz isso em Lucas 22, não é? Assim, todos que buscam honrar a Deus, vivendo a semelhança de Cristo, deverão desenvolver essa virtude em sua vida prática, cumprir a vontade de Deus. Em Lucas 22:42, Jesus disse ao Pai, na sua oração: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Todo cristão que é íntegro no seu caminho diz não ao pecado da corrupção, não ao suborno, não à mentira, não à falsidade, desonestidade, infidelidade e à injustiça. Muitos de nós, de certeza, que nesta experiência de vida já passaram por processos em que enganaram, outros foram enganados, mas todas estas coisas não vêm de Deus e não é bom para o homem. E a palavra de Deus diz que temos que viver vidas fiéis a Deus, de justiça, íntegros, e não o contrário. Para isso é preciso permanecer em Cristo, andando conforme a sua palavra e desenvolvendo as manifestações do fruto do Espírito Santo, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Algumas passagens bíblicas que eu queria poder ler, só para nos incentivar sobre a questão do cristão viver em integridade. Quando ele se aproxima a Cristo, ele encontra a salvação da sua alma. E nada melhor que servi-lo de todo o coração, com todas as suas forças. A Bíblia menciona em várias passagens situações de servos do Senhor, como Jó, Davi também, entre outros, e que eles, na sua intimidade com o Senhor, há coisas que eles dizem por verem a mão de Deus operar nas suas vidas. A Bíblia diz em Jó 27, nos versos 4 a 6, meus lábios não falarão maldade, a minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Ou seja, ele estará fazendo aquilo que é certo diante de Deus e não aquilo que os homens peçam, ou acham, ou possam falar de nós, mas antes viver em função da vontade de Deus. Em Salmos 26, no capítulo 26, verso 1, diz que faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Para viver em integridade é preciso ter a certeza de que a minha vida é em função da palavra de Deus, é em função da intimidade que eu tenho com Deus, é em função daquilo que Deus diz através do seu Espírito Santo ao meu coração, e eu obedeço de forma íntegra, totalmente, não parcialmente. Jonas, nós vimos um exemplo que a Bíblia dá de Jonas. Quando Deus quis que ele fosse a Nínive, Jonas tentou não obedecer a Deus, mas porque Deus tinha um plano, um propósito, ele acabou indo a Nínive, ainda que fosse da maneira que ele não imaginava, mas ele foi. Nós estamos a falar aqui de homens que serviram a Deus de coração, entrega total ao Senhor.
Um dia deveríamos também estar numa situação de fazermos uma oração como esta que nós vemos aqui em Salmos 26:1. Senhor, faze-me justiça. Muitas vezes nós queremos que a justiça seja feita aos outros por nos fazerem mal, nos trapacearem, mas a palavra de Deus está a dizer aqui, faz-me justiça, porque a mim mesmo também, eu sou responsável de mim mesmo diante de Deus, daquilo que eu faço na obediência ao meu Senhor, a Cristo, a Deus. Em Salmos 25:21 também está escrito que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti, ou seja, está no Senhor. O salmista mais uma vez aqui reconhecendo a grandeza de Deus e sabendo que o estilo de vida de integridade o protegem, porque a esperança que o salmista tem é em Deus. Em Miqueias 6:8 temos também uma passagem que está escrito: Ele mostrou a você, o homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratica a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Humildade é algo que todo ser humano precisa. Desde o antigamente até o presente momento e em toda a nossa forma de viver, nós precisamos ser humildes, porque Deus ama a humildade do seu servo, e não a arrogância, mas a humildade. Em Tito 2, dos versos 7 e 8, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a ti ou a você fiquem envergonhados por não puderem falar mal daqueles que fazem a vontade de Deus. Provérbios 11:3, a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Nós vemos aqui em Provérbios a necessidade de nós vivermos vida de integridade, vida de justiça, porque isso nos dá o caminho certo, que nos levará à glória de Deus. Mas a palavra de Deus também mostra que a falsidade dos infiéis, aqueles que não são fiéis a Deus, os destrói. Em 2 Crônicas 19:9 diz: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Então vemos mais uma passagem bíblica a incentivar todo ser humano a viver uma vida de justiça, porque de justiça e íntegra diante de Deus, porque também isso traz alegria, felicidade para si e para a sua família, para os seus filhos. Neemias 7:2 diz: para governar Jerusalém carreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. Estamos a ver aqui mais um exemplo da palavra de Deus, o quão Deus se agrada da integridade, a sua palavra, a sua vontade. Jó 1:1 diz que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e desviava-se do mal. E dentro daquilo que é este livro de Jó, o próprio Deus fala a Satanás sobre quem era Jó. Não é Jó que se aparecia e dizia quem ele era, o que ele fazia. Jó tinha atitude de integridade. Ele obedecia em tudo à vontade de Deus. Até subia para sacrificar diante de Deus quando os seus filhos fizessem festas, porque ele sabia que os filhos podiam cometer algum erro, alguma situação que não agradasse a Deus. E Jó, mesmo não estando envolvido nas festas dos filhos, ele tinha o cuidado de apresentar-se diante de Deus e poder pedir perdão por algum mal que os filhos pudessem ter feito.
Deus se agradou tanto de Jó, que quando Satanás apareceu entre os filhos de Deus, ele disse: o meu servo de Jó, não há ninguém como ele na terra. É Deus falando a Satanás de Jó. Isto é maravilhoso. Então vale a pena nós vivermos uma vida de integridade cristã, aprendendo da palavra de Deus, obedecendo integralmente ou na totalidade à vontade de Deus, para que Deus se agrade de nós. Salmos 101:2 diz que seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. E por fim, em 1 João capítulo 2, verso 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ou seja, se eu quero estar em Cristo Jesus, eu devo fazer as coisas como Cristo fez. E a Bíblia nos ensina como Jesus andou, como Jesus falou, como Jesus viveu, a vida de comunhão que ele tinha com o Pai, a maneira como Jesus ensinou. Todas estas coisas nós temos que aprender de Jesus e aplicarmos no nosso viver cotidiano. É assim que nós seremos íntegros diante de Deus, agradaremos ao Pai Celestial e Ele com certeza através de nós fará maravilhas, não pelo nosso próprio poder, mas pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu desejo de nos ver bem e felizes e abençoados nesta vida terrena. E depois disto também o Senhor promete na sua palavra a eternidade com Deus, que é o culminar daquilo que é a nossa coroa, nosso galardão diante de Deus por servir a Ele com fidelidade, com integridade, com todas as nossas forças, toda a nossa atenção a Ele. E que Deus possa ricamente abençoar a todos, e vamos orar para que Deus nos ajude a viver vida de fidelidade a Ele, a sua palavra, vida de integridade cristã, não sendo nós legalistas, não sendo nós, como se diz publicamente, sermos politicamente corretos. Na palavra de Deus não existe o politicamente correto. Na palavra de Deus existe obediência total a Deus, e Deus através de nós vai nos usar como instrumentos, ferramentas em suas mãos, e através de nós muitos serão abençoados, muitos serão alcançados para o Senhor. Então é disto que vale a pena nós vivermos cada dia. Oremos e que Deus possa ricamente abençoar a todos. Amado Deus e Pai, em cuja presença ainda nos encontramos, queremos exaltar e glorificar o Teu nome e Te agradecer, Senhor, por este tempo que estivemos partilhando sobre vida de integridade cristã, Senhor. Pai, ajuda cada um de nós, Senhor, a vivermos vidas íntegras, vida de fidelidade, Senhor. Que nós possamos olhar para a Tua palavra e ver o nosso mundo dela, Senhor. E possamos, ó Deus da glória, agir em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Pai, ajuda-nos, ó Pai da glória, a sermos como Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, em tudo obedecermos, Senhor. Ainda que isso custe a nossa vida, nós possamos estar em obediência à Tua palavra, Senhor. Pai, Tu dizes na Tua palavra que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, que o nosso ânimo venha de Ti, Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele venceu o mundo, e não só Ele venceu, como também Ele nos deu vitória. Ele, Senhor, nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Assim, Senhor, que todos nós possamos andar na luz, possamos andar, ó Deus da glória, na Tua perfeita e agradável vontade. Pai, abençoa cada um, ó Deus da glória, no nome do Senhor Jesus. Pai, assim eu oro e Te agradeço desde já para todo sempre. Amém. Muito obrigado, amados, que Deus ricamente vos abençoe.